Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Bora lá pro vídeo, viu como não demorou? Mudou aí algumas coisinhas, né? Teve a demora, mas estamos juntos. Vamos para cima, estudar a palavra de Deus. Estamos aqui de novo com a ITVEC, graças a Deus por isso. E é uma benção estar com os irmãos, tá bom? Perdoem aí pela demora, já disse lá no comecinho. E vamos estudar a palavra de Deus? Bora para a apostila? ITVEC, Instituto Teológico de Viver em Cristo. Qual matéria? Doutrina de missões, amém? E na doutrina de missões, que é a missiologia, nós vamos falar um pouco, em nome de Jesus, do que falamos na aula presencial. E aqui, o que acontece? O curso de missiologia, o curso de teologia livre pela ITVEC, é uma escola registrada, tudo bonitinho, com CNPJ, um trabalho sério, graças a Deus por isso. É um conjunto do curso presencial, dos vídeos e da apostila. Se fosse só apostila, seria muito fácil, porque aí não precisava a gente ter aula presencial e não precisava ter os vídeos. Mas não tem como pegar tudo só na apostila. O intuito é formar, é discipular pessoas que querem aprender a palavra de Deus, mas não só aprender, mas ir e praticar a palavra de Deus, não é? Ir lá e fazer a vontade do Senhor, ir lá e pregar a palavra de Deus, ir lá e ensinar também no nome de Jesus. Então tem um conjunto. Você que está fazendo a aula presencial e que simplesmente parou de ir por algum motivo, não tem problema, se apegue firme aí nos vídeos, faça as provinhas, mas mostra que você está presente. Fala com a gente no grupo, manda o joinha, se inscreve aí no canal, dá o like lá no vídeo do YouTube, em nome de Jesus, a fim de que Deus comente o que você aprendeu, a fim de que Deus abençoe cada vez mais o nosso trabalho que o Senhor Deus ele tem dado, e o trabalho de vocês de aprender, não é? De aprender, de ler, de estudar, de esperar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero parabenizar cada um dos irmãos que estão firmes na fé. Mais uma vez quero pedir desculpa pela demora do vídeo, para os irmãos que só têm o vídeo, que não tem a aula presencial, a fim de que o Senhor abençoe grandemente, tá bom? Bora lá? Em nome de Jesus, missiologia. Eu vou subir aqui, eu vou inverter aqui a minha câmera, aí para a gente ler junto aqui embaixo da onde eu estou fazendo o vídeo, a gente vai ler junto, tá bom? A gente começa assim, ó. E Jesus lhe disse mais uma vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também envio a vocês, não é? A gente entende com esse texto que o Pai é quem inicia essa missão, não é? E o Senhor diz, ó: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. O que quer dizer isso? Por que o Pai iniciou essa missão? Porque é do coração de Deus, a missão é do coração de Deus, do coração do Filho, de Jesus, e agora para o nosso coração. Porque a missão dá início antes da fundação de tudo. Antes de tudo começar, a missão já é iniciada. Para a gente entender, a gente vai ter que voltar lá atrás, não é? Para um comentário, uma discussão bíblica que a gente teve do texto bíblico, lá na aula presencial. E entre alguns irmãos aí via WhatsApp, via grupo e aí em diante. Por que teve que existir essa missão? Aí a primeira pergunta: de quem é a missão? Quando começou a missão? E por que existe a missão? Por que existe a missão? A missão existe e partiu de Deus a missão parte de Deus, a missão é de Deus, logo a missão é de Cristo, e logo a missão é da igreja pelo seguinte motivo: pela queda do homem. O homem caiu, o homem transgrediu, saiu da presença de Deus, o homem perde o contato com Deus, e a missão nada mais é do que trazer de volta o homem para Deus. Mas por que a missão é de Deus então? Por que a missão não é dos pregadores? Porque está escrito lá que Deus não deu entendemos na palavra de Deus, na investigação da palavra de Deus, que Deus não deu essa missão para anjos, que Deus deu essa missão para o homem, para os evangelistas, os missionários, os pregadores, os apóstolos, depois daí a igreja fundada na doutrina dos apóstolos, que é a doutrina de Cristo, a igreja fundada por Jesus Cristo. E tudo inicia assim: o homem cai, o homem transgride, o homem come lá do fruto do conhecimento do bem e do mal, o homem perde o acesso
a árvore da vida eterna, o homem perde o acesso ao jardim do Éden, e agora o homem se torna um ser mortal, não é? E ele morre agora, ele tem a capacidade de morrer. Então o período que o homem passou no Éden, tendo que obedecer mesmo antes do fruto do conhecimento do bem e do mal, você percebe que antes de comer do conhecimento do bem e do mal, eles já têm em uma lei, já existe neles uma lei que é não comer. Já existe uma regra que é não comer. Quando eles passam a ter o conhecimento do bem e do mal, o homem passa a ter a mesma regra, só que agora um monte de vezes multiplicado. Porque agora a regra não era só comer ou não do fruto. A regra abre-se os olhos do homem e ele passa a ser um homem conhecedor do bem e do mal, e passa a existir uma lei no homem, passa a existir regras no homem. E essa regra é a escolha entre o bem e a escolha entre o mal. É muito simples de entender. E nessa daí existe agora um outro período de teste. O homem tem que escolher. A vida do homem agora o homem passa a ter uma vida de escolhas, não é? Então existe agora um período de teste eterno para o homem, pelo menos enquanto ele estiver aqui como um homem, não é? Eterno não, mas enquanto ele estiver aqui como homem, que no caso é escolher entre o bem e o mal. Adão e Eva, após sair do Éden, serem expulsos do Éden, eles precisam agora escolher a coisa certa, servir a Deus e não pender para o mal, não fazer o mal, não desejar o mal. Então Jesus ele diz que, agora vamos para a criança, antes de eu voltar lá no Éden, que se não voltarmos a ser igual àquela criança, de forma nenhuma herdaríamos o reino do céu. Aí a gente baseia-se na criança. A criança ela não nasce impura. Ninguém nasce com um passaporte para o inferno. Senão Jesus não teria dito isso, que a gente tem que ser como uma criança. Senão a Bíblia não ia dizer que cuidado das mães que amamentam naquele grande dia, porque as crianças iam ser tomadas. A impressão é essa, que as crianças vão ser tomadas enquanto a mãe está amamentando, porque a criança, a Bíblia nos dá a direção de que a criança é pura. Então nós temos inocente, e nós temos que ser como uma criança para a gente poder herdar o reino do céu. E é o que Adão e Eva tinham. Só que a partir do momento que tem o conhecimento do bem e do mal, do que é certo e errado, existe o ato de pender para o mal. E aí o homem se perde aí. Deus mesmo diz lá em Gênesis: agora o homem é como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Sendo conhecedor do bem e do mal, não podemos deixar o homem no Éden, porque ele pode ter acesso à árvore da vida e viver para sempre. Aí você imagina um homem tendo conhecimento do bem e do mal, pendendo para o mal e comendo do fruto da árvore da vida e vivendo para sempre. Imagina aí um Hitler da vida, um Mussolini ou qualquer um outro aí ruim, mal, um Nimrod da vida aí que a gente lê lá na Bíblia. Homem mau, não é? E matava, assassinava, fazia o que tinha que fazer. Todos os homens maus aí que você imaginar, um super vilão. Nós íamos ter um super vilão, porque o homem tem que escolher. Depois de uma certa idade, você vai vendo que a criança vai amadurecendo, ela vai ganhando uma certa maturidade e ela vai aprendendo o que é certo e errado. E aí a natureza da criança, depois a gente vai falar um pouquinho sobre o pecado original, que é o de Adão e Eva, que trouxe isso para a humanidade, que é a natureza de crescendo e tomando conhecimento do bem e do mal. Aí a lei, Paulo vai dizer, começa a imperar sobre o homem, porque a lei mostra para ele o que é pecado, o que é certo e o que é errado. E aí o homem tem que fazer uma escolha sobre errar, pecar ou não, entendeu? Aí a pergunta é, aonde vem a missão? Onde entra a missão nisso daí? Aí a gente vai entender sobre a responsabilidade de que Deus tomou para si, porque que a missão é de Deus. A pergunta é, Deus podia ter evitado Adão e Eva de comer do fruto, de pecar, de errar, de cair? Deus podia ter evitado Adão e Eva de cair? Podia, sim ou não? Sim ou não? Eis a pergunta. E sim, podia ter evitado. Só que como então, já que ele podia evitar, como é que Deus evitaria a queda do homem? Deus teria uma forma de evitar a queda do homem. Deus evitaria a queda do homem não criando o homem. Entendeu? Esse era o único jeito, não criar o homem. De um jeito, de uma forma ou de outra, ele ia ter o conhecimento do bem e do mal. Tendo esse conhecimento, teria agora a liberdade, porque nós temos a liberdade
ele teria liberdade de escolher entre o bem e o mal, o direito de escolha que a gente tem. Essa é uma característica da semelhança que nós temos de Deus. E mesmo desde a eternidade, a Bíblia diz que Jesus nos ama, que Jesus é o Cordeiro morto antes da criação, e que Deus nos ama antes da eternidade, antes da formação, antes de criar, que Deus nos conhece. Isso é o que a Bíblia diz, isso é o que a Bíblia nos ensina. Então, assim como o Pai me enviou, quando ele diz isso, ele está falando aqui é que o Pai enviou para morrer, para ser sacrificado por nós, para pagar o preço por nós, para que a gente tenha acesso de novo a Cristo. Então a única forma de Deus impedir o homem de cair, de pecar, era não criando o homem. E por que Deus simplesmente então deixou de criar o homem? Por que ele não criou? Por que ele quis criar? Porque de Deus ele emana amor. Deus ele não sente amor, Deus é amor. Emana amor de Deus. E a partir do momento que Deus nos conheceu, mesmo antes de nos criar, ele já nos amou. Se Deus deixa de criar Adão e Eva, ele deixaria de criar eu, você, seus filhos, o bebezinho aí que você tanto ama aí, entre muitos homens, milhares de homens e mulheres que fizeram tantas coisas boas na terra. Teria deixado de criar Paulo, teria deixado de criar Pedro, João, Maria Madalena, entre outros grandes homens de Deus, simples, humildes, que voltaram para Deus. Então Deus não seria injusto. A justiça, o amor e a santidade de Deus é infinita. Então quando Deus sabe que o homem vai cair e ele faz essa escolha de se responsabilizar por nós, é quando ele se responsabiliza, ele cria o homem, ele fala, eu vou criar, mas o homem vai cair, eu me responsabilizo. Ele vai cair, mas eu me responsabilizo em dar um jeito, em fazer um sacrifício para poder trazer o homem de volta. Entendeu aí o que é a missão de Deus? Então, a missão de Deus era o quê? Ele se responsabiliza em criar o homem mesmo sabendo que o homem ia cair, e ele se responsabiliza em trazer o homem de volta com a aliança com Deus. Então, missão, antes de tudo, não é pregar o inferno, dizer que o inferno está lá feito para o pecador. Não, isso não é missão. Isso não é pregação de missionário. Pregação de missionário, a missão é reconciliar o homem a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então, Jesus disse, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Eu envio vocês. Entendeu? Aí a gente vai entender o termo do que significa missiologia. Tá lá, significado de missiologia. Deixa eu desligar esse trem aqui, porque se tinha desligado, mas liguei de novo. Desculpa aí, irmão, mas vamos lá. Significado de missiologia. Vamos lá? Olha lá. Substantivo feminino, ciência das missões, etimologia, origem da palavra missiologia. Do latim missione. Procede do termo latino mito, que significa enviar. Quando Jesus disse, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês, é isso que ele está falando. Você, assim como a missão é do Pai, eu fiz essa missão, vocês também vão fazer. Eu envio vocês para fazer essa missão. Entendeu? Também encontramos a palavra grega avipo, stologe, apostelo, que também é enviar. Isso no Novo Testamento a gente encontra, tá bom? Ramo da teologia, a missiologia é um ramo da teologia que estuda as missões, que são ações de propagação do cristianismo, né? Missão é levar as boas novas, levar a notícia. Que notícia? O homem caiu, mas Deus se responsabilizou e tem uma missão de trazer o homem de volta para Deus, de fazer o homem se levantar de novo. E essa missão que vem de Deus e vai para Cristo, está em Cristo e agora na igreja, é reconciliar o homem a Deus por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Entendeu? O Deus não é responsável pela queda. Presta atenção. Deus não é responsável pela queda. Deus é responsável em trazer o homem de volta para Ele, por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aonde o Senhor prova isso? João, está escrito lá, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho por nós, para morrer por nós, e todo aquele que nele crê seja salvo e não pereça, ok? Entre outras aí. Vamos lá, então a missiologia é um ramo da teologia que estuda as missões,
que são as ações de propagação do cristianismo. Missiologia é uma subdisciplina da teologia. A missiologia prepara pessoas ensinando-as para obter ajuda através de suas escrituras sagradas, trabalhando assim junto com a teologia para enviar pessoas para a missão de Deus, que é salvar a humanidade, trazer a humanidade de volta para perto dele. Amém, Jesus? Louvado seja Deus por isso. A missiologia prepara pessoas ensinando-as a obter ajuda através das escrituras sagradas, trabalhando assim junto com a teologia para enviar as pessoas para a missão de Deus. Você é missionário. Você é missionário. Por que esse trabalho começou da missiologia? A gente está fazendo a missiologia e está passando a missiologia um certificado fora do curso de teologia. No curso de teologia, quando você terminar daqui a alguns meses, você vai receber o certificado de teologia livre pela ITVEC e vai estar lá atrás do seu certificado que você fez missiologia. Só que esse curso de missiologia te dá um certificado à parte, tá bom? De missiologia. Alguns irmãos já viram aí lá no curso presencial e alguns viram aí no curso online, aí lá no Zap, no grupo, a gente colocou a foto lá do certificado, amém? Você missionário, você tem que ter essa preparação da palavra de Deus, esse discipulado da palavra de Deus, de missiologia e de teologia, de busca da palavra de Deus. Por quê? Porque a gente está acostumado a ver missionários e missionárias pregando só dentro da igreja. E aí ele não lê a palavra de Deus, ele acostuma fazer o quê? Vou pregar hoje, é meu dia de pregar. Aí ele acha lá um texto bonito, que ele acha que vai ser legal pregar, e aí ele faz aquela pesquisa na internet, faz aquela pesquisa no YouTube, faz aquela pesquisa em algum livro que ele tem, e ele só lê a Bíblia naquele texto que ele vai pregar no dia que ele vai pregar, os 2, 3 dias que antecede o dia da pregação. Ele não lê a Bíblia, ele nunca leu a Bíblia toda, ele nunca leu o texto sagrado. E aí chega o dia que ele vai pregar na igreja, ou em qualquer outra igreja que ele vai visitar, ou numa casa de ponto de pregação, de campanha no lar, e aí é que ele vai pesquisar o que ele vai pregar, o que ele acha. Isso para um missionário é errado. É errado. Para um pregador itinerante, para um cara que fica aí pregando de um monte de igreja, e nem ministério tem, nem pastor tem, beleza, ele copia lá qualquer coisa da internet e legal. Mas o missionário que vai levar a palavra para pessoas que não têm Jesus, que nunca ouviram falar da palavra de Jesus, é uma obrigação dele ler a palavra de Deus, ter o costume de pegar a Bíblia e ler, não ler aquela forma investigativa de procurar texto e texto. Não, é ler a palavra de Deus. Lê o Novo, lê o Velho, começa lendo Gênesis, começa lendo Mateus no Novo e vai intercalando entre Novo e Antigo. Porque a pregação do missionário não é falar de Moisés, de Davi, de Pedro, de João, não. É falar de Jesus Cristo. Porque a missão é reconciliar o homem a Deus. E o único que reconcilia o homem a Deus é Jesus Cristo. Entendeu? Na igreja é fácil, já tem todo mundo ali cristão, todo mundo já é crente, é lindo pregar sobre Moisés, Davi, pregar sobre Gideão, sobre José, sobre Josué, o mar se abrindo, o fogo caindo, trazer a história, isso é importante, é legal, ó, joia, muito bem, mas na rua, com quem não tem Jesus, e inclusive se você estiver num culto que tiver alguém que não tem Jesus, que não é cristão, você tem que levar em consideração uma pregação missionária, uma pregação evangelística, uma pregação onde você fala, reconcilia aquela pessoa a Deus por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Bora lá? Então você missionário, missionária, evangelista, e você também pastor, diácono, pregador, presbítero, bora ler a Bíblia, que senão, sem chance. Esse negócio de ficar fazendo esboço aí baseado na internet não vai te levar a lugar nenhum. Desculpa, você vai até falar bonito, mas não vai convencer ninguém da salvação nem do arrependimento, ok? A Bíblia é rica em um tesouro maravilhoso, que quando você começar a garimpar, começar a ler, livro por livro, capítulo por capítulo, sua vida vai mudar.
Sua mente vai mudar. Você vai ter um encontro com Deus diferente que você não teve ainda. Você vai entender o que acontece com você na igreja e o que acontece na sua vida espiritual. Você vai fazer um upload, um download de um arquivo de atualização do evangelho na tua vida. Você vai ver o que é ser evangélico de verdade, cristão de verdade. Quando você passar a ler a Bíblia ali, todo dia eu vou ler a palavra de Deus. Não tem como correr. Quer ser pregador? Vai ler a Bíblia. Quer ser pastor? Vai ler a Bíblia. Quer ser missionário ou missionária? Vai ler a Bíblia. Quer ser teólogo? Vai ler a Bíblia. Vou lá fazer um curso de teologia. Meu sonho é fazer um curso de teologia. Começa lendo a Bíblia toda. Já li a Bíblia toda, pastor, lê de novo. Já li 2 vezes, lê a 3ª vez. Já li 3, lê a 4ª, 5ª, 10ª. Você sempre vai encontrar uma coisa nova que você esqueceu. Amém? Então fica a primeira dica. Missiologia, missão, é simplesmente trazer de volta aqueles que estavam perdidos para Deus. Reconciliar essa amizade entre o homem e Deus no nome de Jesus. O significado de apóstolo. Vamos lá? Apóstolo é uma pessoa que foi comissionada, isto é, enviada por alguém. A palavra apóstolo traduz do grego apóstolos, que significa apostolos, que significa mensageiro. Se você vai ser enviado, que é missão, se você está sendo enviado, você tem que ter uma mensagem. A boa nova, a boa notícia, a mensagem. E o apóstolo faz isso, não é? Traduz do grego apóstolos, apóstolos, que significa mensageiro ou enviado. O grego apostolos deriva do verbo apostelein, que significa enviar, remeter, ou, num sentido mais específico, enviar com um propósito particular. Qual o propósito particular do apóstolo ou da igreja apostólica? O uso teológico para o termo grego apóstolos, muitas vezes é utilizado para designar mensageiros, mas com ênfase em quem enviou. Então, uma igreja apostólica é uma igreja enviada com um propósito de trazer a ênfase do quê? De quem enviou esse apóstolo, de quem enviou esse mensageiro, não é? E quem enviou esse mensageiro? O Senhor Jesus Cristo. Não é? O Senhor Jesus Cristo é quem enviou esse mensageiro. Vamos lá? ênfase, o que significa enviar, remeter, muitas vezes utilizado. Me perdi aqui, vamos lá, aqui, ó. Sob esse aspecto, o apóstolo representa aquele que o envia e é revestido de autoridade para tal. Dessa forma, ele representa a personalidade e influência de seu mandatário. Ser uma igreja apostólica é ser uma igreja obediente à missão de Deus, enviada com autoridade e fé daquele que enviou. Ser uma igreja apostólica não é ter um apóstolo na ordem hierárquica no topo da igreja, é ter Jesus como mandatário que nos preenche de seu divino amor pelas almas. Amém? Os 12 apóstolos, mais o Paulo, contando com Judas, é claro. Depois depois dos apóstolos, não houve mais apóstolos. Nem os pais apostólicos, que é Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna, se me falha a memória, entre muitos outros grandes homens de Deus que não substituíram, mas deram continuação na doutrina e na palavra dos apóstolos, nenhum deles recebeu o título de apóstolo. Nenhum deles recebeu o título de apóstolo. Eram presbíteros, bispos e pastores. Apóstolos na história do cristianismo, na história da igreja, foram só aqueles apóstolos e Paulo que recebeu o título de apóstolo. Então hoje nós não temos apóstolos, nós temos uma igreja apostólica, uma igreja enviada com a autoridade do mandatário, com a autoridade de Cristo, com o amor pelas almas que Cristo tem. Amém? Vamos continuar. João 20 e 21. Você queria saber onde estava escrito a primeira leitura da apostila, não é? Jesus lhe disse mais uma vez: a paz seja convosco.
Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Tá aí, olha o que diz João 3,17. Portanto, Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Então, a missão enviada da igreja, a missão da igreja, do Pai de Jesus, é trazer de volta o homem para Deus, não condenar. Esse dia eu estava no trem com um amigo nosso, a gente estava indo trabalhar no metrô, e entrou um irmão evangelizando, pregando, não sei se aquilo era evangelismo. Ele entrou no trem brabo, nervoso, e ele batia na Bíblia dele e dizia: vocês não vão a óbito agora não, com esse negócio de pandemia, porque se vocês irem a óbito, vocês vão para o inferno. Vai todo mundo morrer, vai todo mundo para o inferno. E falando isso com brabeza ali, nervoso. As pessoas olharam brabo para ele, e ele falou umas 3, 4 vezes: vocês não vai a óbito não, que senão vocês vão para o inferno. E depois que ele falou isso, ele desceu correndo, que o trem parou, o metrô parou, ele foi para o outro vagão falar isso daí para as outras pessoas. Quando ele saiu, o pessoal começou a xingar ele. Eu falei: meu rapaz, esse homem é louco, trabalho o dia inteiro, cansado, não trai minha esposa, trabalho ali, sou honesto, e o cara vem aqui e fala que eu vou para o inferno se eu morrer de Covid? Pelo amor de Deus. Então isso não é missão, isso não é pregar. Tem um monte de maluco aí dizendo que tem o espírito de João Batista, que tem a unção de João Batista, e que está pregando, sentando aí a madeira, mandando os outros para o inferno. Isso não é missão. Missão é reconciliar o homem a Deus por intermédio de Jesus Cristo. O inferno não foi feito para você e nem para ninguém de quem está com Cristo. Então a gente não tem que pregar o inferno, a gente tem que pregar o Cristo, pregar o Senhor Jesus Cristo. Amém? Está aqui o que a gente leu. João 17,18, da mesma maneira como me enviaste. Aqui é Jesus orando, falando com o Pai pelos seus discípulos e também pela igreja missionária. Da mesma maneira como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Entendeu aí, irmão? Como o Pai enviou o Cristo nos enviou. É dar a vida pelas ovelhas. Ser missionário é dar a vida pelas ovelhas. É dar a vida para quem ainda não tem salvação. É ir atrás de trazer aquela pessoa de volta para Deus, por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Amém? João 13:20. Em verdade vos asseguro, quem receber aquele que eu enviar, aquela igreja apostólica que foi enviada, aquela missionária, aquele missionário que foi recebido na casa daquela pessoa. Olha o que está escrito aqui, João 13:20. Escuta aí, missionário, evangelista. Aquele que receber aquele que eu enviar estará me recebendo, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Você entendeu o que Jesus falou aqui agora em João 13:20? O Pai enviou ele, aquele que recebeu ele, recebeu o Pai. Jesus enviou a igreja, aquele que recebe a igreja, recebe o Filho e o Pai. Recebe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sabe o que eu tenho para falar para você, missionário? Missionário, pastor, obreiro, evangelista, que vai nas casas, que vai evangelizar, que vai pregar, que vai falar de Jesus aí de lar em lar ou na rua, que vai evangelizar. Você jovem que já evangeliza. Quando você entra numa casa, Jesus entra com você, o Pai entra com você, o Espírito Santo entra com você. Você pode ir confiante, orar com fé, orar com confiança, pregar com ousadia, que o Senhor vai fazer sinais, em nome de Jesus, e a obra de Deus ela vai acontecer. Eu quero, antes de ler aqui, a experiência, eu vou ler e depois a gente comenta, que é até onde a gente veio na última aula presencial, tá ok? A experiência de homens e mulheres que doaram suas vidas em função de ganhar almas para Cristo nos mostra o quanto distante podemos estar em nossas funções de evangelismo e missões. Você vai acompanhando aí na sua apostila aí, você que tem, tá bom? Talvez seja o ponto de vista a respeito das missões que por fim assumimos em nossa cultura cristã brasileira. Cultura esta que por diversas formas de igreja, cada uma com os seus respectivos tipos de culto, e cada uma delas com suas preocupações particulares, templos para melhorar, despesas e gastos que quase nunca sobra para investir na obra missionária, não é?
a pergunta: como você vê hoje? Como você vê as missões hoje? O que você sente quando a gente fala de missão? O que você sente quando a gente fala de evangelismo? Seria uma bênção ou um fardo? Para aqueles que, confortados em suas igrejas, esperam o dia de poder ter a graça alcançada, isso tem sido um fardo. Também um abacaxi que Jesus passou para a igreja após ter recebido do Pai. Talvez você não pense assim, mas é o que você sente. Ao ler esse texto aqui que eu escrevi, você vai raciocinar comigo. Diversas igrejas e diversos pastores têm a missão, o evangelismo, como um abacaxi. Poxa, minha igreja cresceu, eu tenho hoje aqui 200 membros. Por que eu tenho que me preocupar com missão, com evangelismo? Mas eu tenho que fazer, que senão vão falar que eu sou relapso e relaxado a respeito da missão. Aí compra lá, dá um jeito de fazer algumas marmitex e vai entregar na rua para o pessoal que está aí morando na rua, o mendigo, o dependente de químico e aí em diante. Não estou dizendo que isso é errado, isso faz parte da missão, é uma missão social. Mas a missão que Jesus está falando aqui é de trazer pessoas que estão longe dele, distante da salvação, trazer de volta para Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então esse negócio de entregar a marmitex, de às vezes fazer alguma coisa desse tipo, é um meio de tirar um pouco do peso da falta de missões na sua igreja, da falta de missão de evangelismo na sua igreja, não é? Se agora a igreja está crescendo sozinha, se a ovelha está gerando ovelha, por que eu tenho que me preocupar com missão? Só que a gente tem que entender o quanto de pessoas morrem sem Jesus por dia, só no Brasil. A igreja perdeu a sua essência daquele evangelismo tete a tete. Eu acho que a questão das redes sociais hoje, de ficar postando ali o banner do culto, de vez em quando entregar marmitex de madrugada, de vez em quando você fazer um culto evangelístico ou missionário, sei lá, a igreja perdeu o foco de um papel tão importante que ela tem, que é as missões do evangelismo. É aquele negócio do tete a tete ali, ó, olho no olho, falando de Jesus, sentindo a pessoa. Eu sei que você, meu irmão, minha irmã, que está aí na igreja, tem feito a missão, mesmo indiretamente ou mesmo diretamente. Você tem feito a missão com base no culto, no lar que você vai. Isso é missão. Com base no evangelismo aí na rua, no seu trabalho, no seu vizinho, com a sua família. Você tem feito a missão. Mas hoje a gente vai ver mais tarde aí, no decorrer da apostila, do estudo, que existe um peso hoje sobre quando a gente fala sobre missões na igreja. A impressão é que é um fardo. A gente tem que fazer missão, que negócio e tal. Porque o que a gente vê em relação à missão hoje? Vamos ganhar alma, vamos ganhar alma. O que a gente vai fazer? O culto das irmãs. Aí gasta com cortina, gasta com roupa para as irmãs, gasta com carta para um monte de igreja, gasta com cantor, com pregador, gasta com um monte de coisa. E dependendo do tamanho da igreja, é um absurdo de dinheiro. E assim, é missões que a gente está falando. Quer ver uma briga boa? É colocar um pastor ministerial que só sabe ficar dentro da igreja na frente com um missionário e falar para os dois discutir sobre finanças da igreja, com o que vai ser gasto. Vai ter briga, porque o pastor quer dar o melhor para suas ovelhas que já estão dentro do templo. Um melhor som, uma melhor cadeira, um banheiro adequado e bom para todos, um piso legal, um ar-condicionado, uma igreja bonita e aí em diante. Mas tem pastor que é missionário, tem pastor que quer ganhar alma, tem pastor que não sai das casas orando, fazendo o culto no lar, fazendo visita. Isso é missão. Isso é missão e eu dou graças a Deus por esses homens. Mas existem muitos auxiliares de pastores e gente que está dirigindo igreja por aí que só sabe dirigir culto. E às vezes quer enfeitar a sua igreja gastando um dinheirão com culto disso ou com culto daquilo, mandando um monte de carta para um monte de igreja, para um monte de ovelha que já tem pastor. Aí enche a igreja sexta, sábado e domingo.
Ou domingo não, às vezes só sexta e sábado na festividade. Com gente já comissionada, com gente já evangelizada, com gente já ganha. Irmão, isso não agrega nada ao reino. O que agrega ao reino é ganhar a alma. É pessoas não cristãs se convertendo ao evangelho. É pessoas desviadas voltando ao caminho de Deus. É pessoas machucadas voltando ao caminho do Senhor Jesus Cristo. Porque um monte de festividade que a gente vê por aí, chega na segunda-feira, tem 2, 3 irmãs que não vai mais porque ficou chateada, tem 2, 3 irmãos que não vai mais porque ficou chateado, e aquelas almas que a gente achou que ia ganhar, a gente não ganhou, porque a gente investiu. A gente vai ver aqui nos gráficos depois, mais tarde, o investimento que a gente faz em missões hoje. O investimento que a gente faz em missões hoje é muito pouco. Se a gente investe 2, 3% é muito em missões. E quando a gente investe em missões, isso é dinheiro. Isso em dinheiro, isso em compra de panfleto, em fazer faixa e camisa para os jovens ir para a rua, para fazer evangelismo no farol. Tudo isso a gente vai ver aí nas estratégias de missões. Quando a gente gasta hoje, principalmente as igrejas pentecostais gasta na missão, gasta lá seu 1%, 2% de valores na missão, de tempo na missão e de trabalho na missão, ainda investe errado. Nenhuma proporção aí de investimento, investimento é pouco, e quando investe esse pouco, ainda investe no lugar errado. Porque ele investe tentando ganhar pessoas já convertidas, pessoas já de outra igreja, pessoas já pastoreadas, pessoas que já conhecem o evangelho. Nós temos que investir em pessoas que estão fora, pessoas que não estão na obra. E a gente só ganha pessoas que não estão no evangelho, que não estão fazendo a obra, com amor, com carisma, vestindo a camisa da missão, indo para cima. Um monte de missionário e missionária, pregador e pregador está indo para a rua evangelizar, levando o nome do seu ministério, levando as leis do seu ministério, levando as regras do seu ministério, levando as doutrinas do seu ministério. Você tem que levar Cristo, tem que abraçar a pessoa com amor e trazer ela para a casa de Deus e fazer ela ouvir a palavra de Deus com amor, uma pregação evangelística, e aí a obra de Deus vai crescer. Amém, Jesus? Espero que os irmãos me entendam. Não estou aqui para dizer o que é certo e errado, não estou aqui para dizer igreja A ou igreja B é certa, forma A ou a forma B é certa, jeito A ou jeito B é certo. Não estou aqui para dizer isso não. A gente está fazendo um curso de missiologia, e missiologia é o seguinte, é missão, e a missão é o que? É ser enviado. Enviado com o propósito de levar a palavra de Cristo, com a autoridade de Cristo, com o amor de Cristo pelas almas. Almas que não estão com Cristo, que estão perecendo, morrendo todos os dias. Morrendo todos os dias. Amém? Hudson Taylor nos disse uma palavra, homem de Deus. Não são os grandes homens que transformam o mundo, mas os fracos e pequenos nas mãos de um grande Deus. Presta atenção, você missionária, missionário. Você entra... Voltando aqui o que eu estava falando, você missionário, missionária, pastor, obreiro, você entra numa casa para fazer o evangelismo, uma visita no lar, uma campanha, o que seja. Você está fazendo a missão, você está levando Cristo para essa pessoa. E é gratificante ver essas pessoas voltarem para o Senhor. Entendeu? Então não é grandes homens que fazem as missões, são homens pequenos, nas mãos de um grande Deus. Palavra de Hudson Taylor, grande homem de Deus, a qual a gente vai falar na próxima aula. Tá bom? Vamos falar de Hudson Taylor, William Carey, que foi o pai das missões modernas. E olha o que ele diz: espere grandes coisas de Deus, faça grandes coisas para Deus. Meu amigo, baseado nesse texto aqui que a gente acabou de ler, nessa palavra de William Carey, como é que você vai fazer grandes coisas para Deus se você não é apegado na Bíblia, não é apegado na palavra de Deus? Eu quero ser um pregador, eu quero ser um missionário, eu quero ser uma missionária. Eu não estou desonrando o que você conseguiu até hoje. Tudo que você fez é uma bênção. Deus sabe o quanto você sofreu. Só que Deus quer que você faça mais, porque Ele sabe do seu potencial.
E Ele quer usar você para fazer muito mais. Desprender de coisas que atrapalham a missão. Desprender de coisas que impedem a missão. Olha só, para conhecer a vontade de Deus precisamos de uma Bíblia aberta e um mapa aberto. Olha o que o William Carey está dizendo aqui. É você abrir a Bíblia e abrir um mapa para ver aonde você vai, qual cidade, qual bairro, qual lugarzinho desse daqui que vai ser o meu próximo campo missionário. Hoje nós temos comunidades que precisam de cultos ao ar livre, mas um evangelho puro sendo pregado. O Cristo vivo, dizer que Cristo os ama, dizer que Cristo morreu na cruz e ressuscitou, dizer que sim, Cristo pode curar a enfermidade, que Cristo pode ressuscitar o morto, que Cristo pode arrancar o vício e ir para cima das almas com amor. Outra frase que vamos encontrar é de Sophie Miller, mulher de Deus que evangelizou a Amazônia. Evangelizou na Amazônia. Quando ela foi ver, já estava no meio do mato, lá na Amazônia brasileira, ganhando alma. Não é isso? E ela disse, eu não tive um chamado. Eu li uma ordem e obedeci. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Quantas pessoas estão esperando receber a unção de missionária para fazer a obra? Quantas pessoas estão fazendo a obra missionária? Tem o título de missionário ou de missionária, mas não faz missão. Quer ficar pregando em cima de púlpito. Você entendeu? Quantas pessoas não estão preparados para a missão? Por isso que a missão está decaindo desse jeito. Que a gente é zero em missões hoje. Por quê? Zero não, porque Deus vê a obra que você faz, o trabalho que você faz. A gente vai tanto para o monte, a gente faz tanta campanha de oração na igreja, a gente faz tanta obra aí, lê tanto, estuda tanto alguns, mas e aí, para quê? Para mostrar que ora? Para mostrar que faz? Para mostrar que sabe? Não, irmão. É para poder entrar numa casa de uma pessoa não cristã e convencê-la que Jesus está vivo. Essa era a missão da igreja primitiva. A igreja primitiva fazia isso. Esses missionários e missionárias aqui largaram a vida deles para conhecer Jesus. E quando conheceram, foram para cima das almas e levaram esse Jesus. E almas foram curadas. E almas foram rendidas aos pés da cruz. Entendeu? Olha aqui também o que fala Adoniram Johnson. Muitos crentes consagrados jamais atingirão os campos missionários, mas com seus próprios pés, mas poderão alcançá-lo com os seus joelhos. Eu vou parar em Adoniram Johnson, antes da gente ler o texto aqui para baixo. Você sabe por que eu vou parar? Porque essa frase dele é muito forte, ó. Muitos crentes consagrados jamais atingirão os campos missionários com os seus pés, com os seus próprios pés, mas poderão alcançá-lo com os seus joelhos. Esses dias a gente fez um relógio de oração de 12 horas. Confesso para você, tem gente achando, 12 horas, glória a Deus. A gente ficou lá na igreja e os irmãos foram revezando de 1 em 1 hora. E o Senhor Deus, Ele abençoou grandemente pela vigília missionária, pela obra missionária. Nós vamos falar na próxima aula sobre esses missionários. E vamos falar um pouquinho, vou falar agora um pouquinho de os irmãos morávios, ok? E vamos falar sobre Zinzendorf, que foi o dono de terras aí, um conde, que recebeu nas suas terras os irmãos morávios, que vieram, né, desta cidade, e esses refugiados da guerra estavam ali nas terras de Zinzendorf, cristãos, homens de Deus, e que depois Zinzendorf no começo não deu muito crédito não, mas depois que conheceu esses irmãos, ele se apegou a eles e começaram a fazer a missão. Esses irmãos, ou esta comunidade, esta onda dos irmãos moráveis, para você só ter uma ideia de como que era a missão e alcançar a missão de joelho. Eles fizeram a maior vigília de oração missionária da história do cristianismo após a igreja primitiva, após a igreja dos apóstolos e a igreja primitiva. Eles começaram com o relógio de oração pelos seus missionários, pelos que estavam indo ganhar alma, num certo dia, e essa vigília missionária durou nada mais nada menos que 100 anos. Ficaram um século orando.
um século orando. Saía um, entrava outro, saía um, entrava outro. Outras comunidades cristãs iam lá onde eles oravam e começaram a orar. E ali esse avivamento de oração e esse avivamento missionários influenciou vários outros missionários no mundo. Os irmãos morávios, esse grupo, os mais jovens já eram missionários. De cada 5, um era missionário. E sabe o que eles faziam? Eles se vendiam. 5, eu acho que é 5 a 25. Eu vou no próximo aula a gente vai falar melhor sobre eles. Mas só uma palhinha. Eles se vendiam como escravos, em navios escravos. Eles se vendiam como escravos em fazendas de escravos, para poder pregar para os escravos o Senhor Jesus Cristo. Muitos deles não voltaram mais, não tornaram a ser livres. Morreram como escravos em navios, morreram como escravos em naufrágio, mas ganharam vários homens para o Senhor Jesus. Morreram como escravos em fazendas, mas ganharam vários homens e mulheres para Jesus. Vários escravos foram libertos, não dos seus senhores, mas a alma liberta por esses homens, porque levaram Jesus Cristo aonde não tinha ninguém para levar o Senhor Jesus Cristo. E a vigília de oração de 100 anos foi por conta desses missionários. Hoje nós falamos de campanha de oração na igreja, o povo foge. Falamos de uma campanha de prosperidade, a igreja enche. Mas campanha de oração pelos missionários, hoje, irmão, você sabe o que eu acredito? Que após essa pandemia, ou durante essa pandemia, o Senhor Deus está levantando igrejinhas, homens e mulheres de Deus, para entrar neste projeto. Projeto não só de evangelismo, não só de missão, mas aqueles que não podem ir vão prostrar os seus joelhos e vão fazer as orações e vão estar de joelho dobrado pelos missionários. No meio, a palavra de Deus vai dizer em Efésios 1, versículo 3, se não me falha a memória: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. O mesmo Efésios 6, a Bíblia diz que Paulo manda se revestir da armadura de Deus. Você vai ler lá. Para poder vencer as astutas ciladas do diabo. E você vai ver que os principados da maldade dos lugares celestiais. Opa, pera aí. Nos lugares celestiais estão todas as minhas bênçãos em Cristo. Mas nos lugares celestiais também estão as potestades da maldade. É tudo uma questão de celestial, é tudo uma questão espiritual. Então, missionário, você que tem a unção de missionária, você que foi ungida missionária, você que te deram um passaporte para o púlpito. A partir de hoje, o passaporte missionário, missionária ou evangelista que você tem aí, não é mais só um passaporte para o púlpito, é um passaporte para casas, para vilas, para aldeias, para o mundo. É um passaporte, não estou desrespeitando tua unção não, misericórdia. O que eu estou dizendo é que o plano de Deus para a sua vida missionária é algo maior do que você imagina. Então chegou o tempo de você sair do campo ali, do seu espaço de conforto, e você entrar verdadeiramente no que é missão. Joelho dobrado e palavra de Deus ali, coração e mente afiado para falar de Jesus Cristo para essas almas. Eu vou fazer uma oração com você agora, missionário, para a gente encerrar esse vídeo, esse primeiro vídeo aqui, a primeira parte do curso de missões. E depois a gente vai ter mais aí alguns 3, 4 vídeos e a gente vai fazer lá o culto onde a gente vai se reunir para a entrega do certificado. E ali a gente vai dar uma notícia que eu já vou dar agora, que eu estou esperando para fazer o vídeo para dar a notícia. E só quem vê o vídeo que vai ver essa notícia. Nem no curso presencial lá eu falei dessa notícia. No término desse curso, a gente vai ver as pessoas que estão recebendo o seu certificado de missiologia. Porque nós vamos falar muito ainda sobre Jesus Cristo. E no termo a gente vai criar o Senhor Deus, isso é obra da graça. Avivamento começa assim, e esse avivamento não começa porque o homem quis, porque é algo do coração do homem, da mente do homem, a vontade do homem, o desejo do homem, o impulso missionário veio da mente de algum homem amoroso, homem de Deus. Não, isso aqui é obra da graça, isso aqui é obra do Espírito Santo. Quem está fazendo esse curso de missiologia com você é o Espírito Santo. Quem está direcionando esse trabalho é o Espírito Santo.
Existe uma guerra espiritual nos lugares celestiais contra esse trabalho missionário. Porque deste trabalho missionário, desse curso de missões, vai sair a agência missionária. A agência missionária Família em Cristo. E os missionários cadastrados nessa agência missionária vão entrar junto com a sua igreja, qualquer obreiro, mesmo que não fez o curso, da sua igreja, do seu ministério. Porque a ITVEC, ela não tem um ministério. A escola ITVEC tem um CNPJ próprio, ela não tem uma igreja ou um ministério. A igreja, a denominação, igreja tem, porque a igreja somos nós. E é uma coisa que a gente tem que aprender, que senão a gente não faz missão. Eu sou templo, você fala aí comigo, eu sou templo. Nós somos igreja, o corpo de Cristo, entendeu? Templo do Espírito Santo, e você e eu juntos somos o corpo de Cristo. Amém, Jesus? E nessa agência missionária, nós vamos fazer relógios de oração antes da gente sair para a missão. Relógios de oração antes da gente entrar naquele bairro, naquela aldeia, naquela comunidade ali onde a gente vai fazer o curso ao livre. Para quando a gente levantar as nossas mãos para orar, para que haja ousadia da palavra e para que haja sinais e prodígios no meio do povo, para que eles reconheçam Jesus ressuscitado, para que eles reconheçam que o Evangelho de Cristo é vida, é poder de Deus. Não com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas com demonstração do poder e do Espírito de Deus. Então eu quero que você ore junto comigo, missionário, missionária, para que Deus abra as portas da palavra para você, para mim, para esta agência missionária, para este grupo de missionários, de evangelistas. E irmãos, vocês não têm ideia do que Deus vai fazer na vida de vocês. Nós vamos ganhar muitas almas e o Senhor vai fazer muitos sinais no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu quero encerrar esse vídeo com oração. Lembrando que no final, no próximo vídeo, nós vamos falar desses missionários aqui e nós vamos falar um pouquinho mais dos irmãos moravos, também de Zinzendorf e da obra missionária. Nós vamos aprender também um pouquinho sobre a igreja primitiva. E o Senhor Deus, Ele vai fazer uma grande obra na nossa vida. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, estou aqui junto com essa missionária, junto com esse missionário. Espírito Santo, eu peço que o Senhor queime o coração dele agora. Eu peço que o Senhor arda o coração dele e de pessoas a quem ele for falar sobre o projeto da agência missionária Família em Cristo. E Deus, essas pessoas que se filiarem após esse curso, na agência Família em Cristo, em nome de Jesus, da ousadia, da poder da palavra, da graça, Senhor, para quando eles abrirem a boca para falar, que haja sinais de prodígio, conversão, e o povo olhando para essas pessoas, eles veem Cristo. Você missionária, você missionário, quando vocês estiverem falando sobre Jesus, as pessoas vão ver Jesus em você, para a honra e glória do nome de Deus. Amém? A graça, a paz do Senhor Jesus Cristo a cada um. Obrigado por me ouvir até agora. Em nome de Jesus, você quiser pesquisar sobre cada um desses missionários citados aí, cada palavra que eles falaram, e no próximo vídeo nós vamos falar sobre eles também, em nome de Jesus. Eu quero que você entre em propósito. Ore comigo, por favor, pelo projeto da Agência Missionária Família em Cristo. Agência Missionária Família em Cristo. Amém? Essa é a surpresa que eu tinha para vocês. Deus abençoe. Mais uma vez eu quero pedir desculpa pela demora do vídeo. Desculpe se eu magoei você. Não foi o meu propósito. O meu propósito é abrir os seus olhos para o que é missão, para o que é ganhar alma. A gente vai se desprender do templo feito por mão de homens, porque Deus não habita em templo feito por mão de homens. Igreja não é a casa onde, o salão onde tem lá a placa da sua igreja. Igreja somos nós, o corpo de Cristo, e a gente tem a obrigação de levar o Cristo ressuscitado para as pessoas que estão sofrendo aí. Amém? Não uma obrigação sofredora, chata. Sofrer a gente sofre. Você vai sofrer muito ainda, missionário, com dores de parto, que pessoas que ainda não têm Cristo, até elas nascerem de novo. Quem vai sofrer as dores de parto é você, como Jesus um dia sofreu por você, como algum missionário, como alguma missionária, como algum pastor, como sua mãe, sua avó, seu tio, sofreu dores de parto por você, até você se converter. Amém? A gente vai passar por isso e a gente vai ter muita alegria em ver
pessoas se convertendo a Cristo. Deus abençoe a cada um. Mais uma vez, perdoe pela demora do vídeo. Continue orando para nós, para que Deus nos dê o equipamento certo. E a obra de Deus é grande. Daqui a pouco nós vamos se encontrar na entrega do certificado desse curso, e a gente vai olhar olho no olho. Eu vou olhar no olho de cada um de vocês. E eu tenho certeza que o Senhor Deus vai alegrar o meu coração de estar perto de você. Você que faz o curso online, você que está vendo só o vídeo, você que não está conseguindo no presencial, não tem problema. Lê a apostila, vê os vídeos. Daqui a pouco o Senhor vai preparar um momento onde a gente vai se encontrar. Vou dar um abraço em você e a gente vai sentir a presença do Espírito Santo. E quando a gente começar a fazer a obra junto, a missão, meu irmão, você vai ver pessoas da sua casa se convertendo. Você vai ver pessoas lá fora que você nunca viu na sua vida, chorando ao ouvir a palavra de Deus por intermédio da sua boca. Amém? Deus abençoe a cada um. Uma boa noite de descanso. Eu estou indo descansar agora, ou então um bom dia de trabalho aí a cada um. Deus abençoe e continue orando por nós. Por mim, pelo pastor Robson, pelo pastor Tião, pelo pastor Oséias, pelo pastor Silvino, pelo pastor Gilmar, pela pastora Tati, por cada um dos irmãos aí que estão orando, pela minha família, minha esposa que eu amo demais, meus filhos que eu amo demais e que me ajudam muito a estar fazendo essa obra. Amém? Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus.